Bom dia meus amigos do Facebook. Como eu gosto desses canais de Facebook, YouTube, Instagram. E gosto também da gente que me assiste, gente que gosta da verdade, gente que gosta do direito. Você já sabe que eu sou o Dr. Heleno Lopes, sou advogado, falo do meu escritório em Fortaleza. Hoje é o dia 27 de abril de 2022, quarta-feira. Senhores, eu tenho muitos assuntos hoje, vou dar só uma agendazinha. No meu preâmbulo é só sobre a matéria envolvendo o caso da concessão de graça pelo presidente da República, Daniel Silveira, e vários outros fatos envolvendo essa situação. E vou também falar sobre a invasão de um terreno do cidadão, que ele disse que reconheceu que um dos invasores ele tinha visto no acampamento do MST, sei lá, ali em frente ao INCRA, na época do Lula, da Dilma, que era presidenta da República. Eu vou falar como é que vai sair a história. Então vocês me prestem atenção. Eu tenho uma agenda só de cabeça, eu só enxergo com os olhos dos outros, tá certo? Senhores, eu tenho escutado juristas falarem sobre o caso Daniel Silveira, e até agora ninguém falou tudo quanto eu falei. Mas antes eu vou lembrar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, a ministra Rosa Weber, que vai relatar a DPF do Partido Rede Sustentabilidade, sob o comando do Randolfo Dix, senador irrequieto e saltitante. Ela resolveu dar 10 dias para o presidente se explicar sobre o decreto de anistia do Daniel Silveira. Anistia não, de graça. Graça e indulto, não é? Eu entendo que ele somou os dois. É um direito dele. Enquanto isso, o excelso ministro Alexandre de Moraes, que faz pena de falar no nome desse rapaz, que ele devia botar pelo menos no narizinho, né, daquele, né, que o carequinha usava, né, aquele palhaço que fazia humor e cantava na televisão, para fazer as coisas que ele está fazendo. Eu digo isso porque eu acho ridículo, vou repetir, ridículo, um homem assumir uma postura diferente daquela assumida perante o Congresso Nacional, perante a população, de cumprir fielmente a Constituição Federal. Ele concedeu 48 horas para o Alexandre de Moraes, aliás, o Daniel Silveira, se apresentar, e não sei nem o que é isso, não. Porque o delegado federal informou que a tornozeleira eletrônica está com a bateria descarregada, não está funcionando, ele não consegue localizá-la. Eu acho que nessa hora estão misturando joio com trigo, estão misturando café, sabe por quê? Com milho seco. Estão enxertando aí tudo, porque fazer essas coisas eu nunca vi. Agora tem uma coisa também. E por falar o que eu pretendo. Olha bem, estão muito comentada a situação envolvendo todas as informações dos diversos comandantes das Forças Armadas, dos clubes de militares, e também do ministro da Defesa e do GSI, General Heleno. Eles já estão achando que as Forças Armadas estão exagerando, mas eu vou já entrar na história melhor, que é só enquanto eu não me esqueço. Enquanto o senhor Randolfo Dix, que é o único senador do Partido Rede, com 2 deputados federais do mesmo partido, procura todos os dias se aproveitar da politização de ministros do Supremo Tribunal Federal,
diariamente é requerimento dele contra o Bolsonaro, um advogado chamado Douglas Garcia ingressou com a representação criminal contra ele e para que fosse investigado o seguinte fato, que ele narra lá. É que o senhor Randolfo Rodrigues, com o Partido Rede e o senador Fabiano Contarato, que não é da Rede Sustentabilidade, eles contrataram um escritório de advocacia em 2019 para patrocinar as causas contra o presidente Bolsonaro. Nesse escritório fazia parte uma filha da Marina Silva, que ingressou no escritório no momento em que ele foi contratado para esse fim. Verificando naturalmente que o escritório estava cobrando caro, os dois senadores passaram a utilizar dos préstimos de uma advogada, que faz parte do Senado Federal, para escrever, redigir todas as petições de ações do Partido Rede Sustentabilidade, do próprio Randolfo Rodrigues, envolvendo reclamações contra o presidente da República. Isso aí, senhores, é uma advocacia proibida por lei. É incompatível com a função de advogado, porque está lá no artigo 28 do Estatuto da OAB a proibição, porque ela é servidora pública. Ainda que ela tenha sido contratada para o gabinete do senador Randolfo Rodrigues, que não foi explicitado, parece que ela é contratada pelo próprio Senado, ela pertence como servidor do próprio Senado, que seja temporária ou definitiva. Essa advogada tem proibição de exercer a advocacia contra a sua própria instituição, que é a União Federal e seus membros. Por que isso? Porque ela é contratada para prestar serviço de advocacia para os casos do próprio Senado Federal. Ou seja, orientar na elaboração de leis, projetos de leis, examinar a constitucionalidade ou não de leis, de projetos, etc. E nunca fazer pareceres, e nunca advogar a advocacia particular para o senador, os dois senadores, e também para o Partido de Rede Sustentabilidade. Sem ganhar honorários, ainda que seja gratuito. A menos que eles estejam recebendo por fora, e não é lógico que ela não vai trabalhar de graça, serviço extra. Isso aí é até um estelionato. É uma forma ilícita, imoral, desonesta de exercer a advocacia. Isso aí tem que ser investigado pelo Ministério Público. Outra coisa mais. O homem ladrão de 9 dedos, o maior ladrão do Brasil, o maior corrupto que a história do Brasil e do mundo pode registrar, andou criticando o presidente Bolsonaro, dizendo que ele não era cristão, que ele fez esse decreto de graça, não sei o quê, contra a lei. Vamos ver o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o que ele merece da população brasileira, nosso repúdio a qualquer afirmação dele, que ele não é descondenado, ele teve os seus processos anulados, mas não anularam a sua conduta de ladrão. Ele é ladrão desonesto. Ele e a família toda, porque ele enriqueceu de imediato o Lulinha, filho dele, que também foi beneficiado por aqueles próprios, né? Vai bem. Ele criticou o Bolsonaro. Isso um bocado de heresias. Aí, o que ele fez? Primeiro, o senhor ministro Luiz Roberto Barroso foi advogado do Cesare Battisti, aquele cara que matou 4 pessoas na Itália, foi condenado à prisão perpétua. Quando veio o pedido de extradição,
O senhor Lula era presidente da República, mandava no PT com Dilma e tudo. Aí os ministros tiraram o braço da seringa e deixaram a vontade do Lula de conceder a extradição ou não. E ele não concedeu, achou que ele era inocente, não sei o quê, que ele não cometeu crime nenhum. Quer dizer, ele deu um indulto a uma pessoa condenada na Itália à prisão perpétua, enquanto isso o Bolsonaro mandou de volta para lá, porque o Brasil tem tratado de extradição para esses casos. Bom, vamos ver aqui também a senadora, aquela Manuela Dávila, que foi candidata a governadora, vice-presidente da chapa do Haddad, e ela cantou de galo: Lula vai eleito, o Fernando Haddad vai eleito, nós vamos anistiar o Lula. Vamos dar indulto a ele. Todo mundo sabe disso. Quer ver outra coisa interessante? Governo da Dilma. Lula estava sendo procurado para ser preso. Aí a Dilma foi nomeada para ser ministro, uma nomeação conjunta, ministro da Casa Civil, e vazou tudo. Ela dizendo: você pega esse documento da polícia, não, eu tenho foro privilegiado, não posso ser preso, tal. Vocês pensam aí a história. Outra coisa, quem ouve o senhor ministro Luiz Roberto Barroso, repetidas vezes nas redes sociais, que a delegada repete para te assistir, dizendo que o João de Deus, aquele medo como é o nome da cidade, Abadiana, lá de Goiás, fazer milagre como espírito, não sei o quê, ele é uma pessoa inocente, é um gênio, uma exceção da mente humana, pelo amor de Deus. São essas coisas que a gente fica meio cabreiro. O que era mais que eu tinha aqui, que eu anotei na minha cabeça? Anotei, viu? A Rosa Weber disse que ia mandar para o plenário essa ação. E mais, hoje eu estava ouvindo aqui a CBN, a história, que é do Sistema Globo. Rapaz, os caras falam mordendo o Bolsonaro, que não pode o decreto, graças ao indulto do presidente da República, abranger a perda do direito de direitos políticos por 8 anos. Já veio o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, dizer: não, só quem pode caçar o mandato dele é a Câmara Federal, né? Rapaz, esse pessoal tudo de besteira. Primeira coisa, nós temos as penas principais e acessórias. Quando o indivíduo é livre da pena principal, abrange as acessórias. Isso aí é norma. Segundo, se essa pena imposta indevidamente, inconstitucionalmente pelo Supremo Tribunal Federal fosse válida, estaria válida a suspensão do mandato, a perda do mandato eletivo e a suspensão dele por 8 anos. Porque o próprio artigo 92 do Código Penal diz lá no parágrafo único, inciso 2º, perderá o mandato eletivo. Mandato. Perde o pato poder, perde o mandato, perde o emprego público, está lá tudo no artigo 92. Agora, não é automática essa condenação acessória. Ela é originária e deve ser bem fundamentada, conforme diz o caput do artigo 92, o que não seria necessário dizer, porque uma sentença impondo pena, olhe bem, o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, ele diz que toda e qualquer decisão deve ser fundamentada. Numa sentença penal condenatória complexa, sentença complexa, ou seja, envolvendo condenação por um crime, por outro, entendeu? O juiz, perda de mandato, cada parte da sentença tem que ser devidamente fundamentada. Agora vejam as coisas que acontecem
e que nós não podemos deixar passar em branco. Primeiro, na origem, houve o excesso, o exagero, o abuso do excelso ministro Alexandre de Moraes. Primeiro porque ele é a vítima, sabe? Todo mundo diz. Mas não é nem relevante esse fato. O mais relevante é a invenção de um mandado de prisão em flagrante. Isso aí ninguém diz. Mandado de prisão em flagrante não existe. O que é mandado e o que é prisão em flagrante? Mandado, ordem da autoridade judiciária para mandar prender. É a prisão preventiva ou a sentença penal condenatória. E a de prisão em flagrante é o início de um processo criminal. Então, eu até me insurjo quanto à conversão de um flagrante em prisão preventiva. Então, nós vemos aqui que excrescências existem. A primeira, o mandado de prisão em flagrante. Segundo, o desrespeito às normas do artigo 302 a 306 do Código de Processo Penal, que impõe a forma de um flagrante, ouvida do condutor. Se não tem condutor, que pode haver um flagrante sem condutor, tem que ter duas testemunhas. Essas duas testemunhas devem ser do fato ou testemunhas que assistiram à entrega do preso em flagrante. Terceiro, a entrega de nota de culpa ao autuado. Quando eu escutei a Globo, já achei ridículo. Agrediu a instituição do Supremo Tribunal Federal. Ninguém viu isso, não. Ele não agrediu nada. Ele, como qualquer brasileiro revoltado contra ministros, a instituição deve ser preservada. Não se pode tolerar que os ministros se reúnam corporativamente para um patrocinar a defesa do outro e fazer uma decisão maluca que teve seu respaldo maior quando a Câmara Federal de presidente Arthur Lira envolvido em processo criminal de competência do Supremo. Vários e vários deputados envolvidos. Ameaçados, segundo a Magda Mofato. Trama para que a prisão fosse aprovada sem que houvesse qualquer desentendimento e só por uma semana. Isso ela disse. E mais, deputados inconformados com aquela história do Daniel Silveira que invadiu lá o gabinete, permaneceu para não ser submetido à tornozeleira eletrônica. Aí o que acontece? O senhor Arthur Lira teve a segunda oportunidade de salvar a pátria, entre aspas, a pátria da Câmara Federal, rapaz. E agora está chorando. Olha bem, isso aí é ridículo. Tem que mostrar à população isso aqui. Não existe o crime de opinião para deputado. Por que não existe? Existe para mim, para o Bené, para outros mais. Por quê? São crimes de potencial mínimo. São crimes de calúnia, difamação e injúria. Até passando do menor potencial por força de ser contra servidor público. E aí a pena é majorada e passa dos 2 anos. Tem que ser por queixa-crime ou por representação, se o cidadão ofendido for servidor público, entendeu? Tem majoração, artigo 141 do Código Penal. Agora vem uma coisa. Agora ficar esse debate sobre a inconstitucionalidade de uma coisa constitucional, que é o decreto de anistia e indulto, assinado e bem fundamentado pelo presidente da República, e ninguém chega ao ponto de chamar o Supremo. Vamos debater aqui a inconstitucionalidade. Vamos ver mais inconstitucionalidade. Diz o artigo 53, parágrafo 2º, que só pode haver prisão de deputado federal em flagrante delito por crime não afiançável. Ora, veja a história. Ora, senhores, para poder ter essa história aí, vai lá, inserido na Lei de Segurança Nacional. Todo mundo já sabia, o próprio Supremo Tribunal Federal já sabia,
que antes desse mandado infecto, mandado de prisão em flagrante, quando eu digo infecto, eu me lembro muito bem do Zé Tosta, que era juiz de futebol e era jurado, do corpo de jurados da Vara Única de Delitos contra a Vida, vara do júri. Quando ele participava das estações de rádio, ele dizia assim: deu um infecto cartão amarelo. Naquele tempo todo mundo era contra o cartão amarelo do jogador. Então chama infecto mandado de prisão em flagrante. Porque não existiu nenhum crime contra a segurança nacional e todo mundo já sabia que a lei de segurança era uma das inconstitucionais, porque ela ia de encontro à Constituição Federal. Tanto isso é verdade que imediatamente após a prisão do Daniel Silveira, ela foi declarada inconstitucional e ao mesmo tempo foi sancionada outra lei atribuindo redações diferenciadas aos artigos 344 e 355 do Código Penal. Todos os crimes desses dois artigos são afiançáveis. Por causa disso, o senhor ministro Alexandre de Moraes arbitrou fiança de R$100 mil para o Daniel Silveira. Já descaracterizou, se houvesse uma prisão em flagrante, por crime inafiançável, já estaria descaracterizado o fato e completamente aniquilada a tramitação do processo criminal. Ele não podia mais ser condenado. Não podia, por quê? Porque o crime dele deixou de ser o crime, deixaria de ser, porque não foi, não existiu. O crime, se existiu, que não existiu, se fosse contra a segurança nacional e não afiançável, no momento em que ele arbitrou fiança, ele eliminou a tramitação do processo, porque nenhum deputado pode ser preso ou permanecer preso se o seu crime é afiançável. Isso é o que eu entendo. Parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal. E mais, o senhor Arthur Lira, um dos maiores responsáveis pela ofensa à democracia brasileira, acatou, constrangeu, juntamente com seus comparsas do Supremo, da Câmara Federal, deputados subordinados ao Supremo Tribunal Federal por serem processados criminalmente. O senhor Arthur Lira foi responsável porque permitiu ser submetido a julgamento o ato do senhor Alexandre de Moraes para respaldar a prisão sem exigir a cópia do auto de prisão em flagrante. Está lá no artigo 53, parágrafo 2º. Neste caso de prisão em flagrante por crime inafiançável, a Câmara a qual pertence o parlamentar deve exigir o auto de prisão em flagrante. Eu digo deve exigir porque está lá, tem a obrigação de mandar o prisão. E ele mandou, foi um ofício. O senhor Alexandre de Moraes mandou um ofício para o Arthur Lira. Esse ofício não poderia ser submetido ao plenário antes de vir cópia do flagrante. Isso aí já matou, não é? Outra coisa que se fala. Comentário que as Forças Armadas estão transtornando a coisa, é a Globo que inventa isso. O que acha é o seguinte, doutor. O que acha é o seguinte: quando é que nós vamos saber que o voto é limpo, sadio, dizendo a retrocesso de voto impresso, porque nenhum país tem esse tipo de urna eletrônica do Brasil. Ou melhor, só tem o Butão, parece que é o Afeganistão, e o Brasil só. Ninguém quer. O Brasil queria a PEC da Bianchis, PEC para o voto impresso auditável, que só não foi aprovada por falta do número exato, que seria de 308, mas foi aprovada, mas o número, faltou o número exato exigido pela Constituição. Porque o senhor Luiz Roberto Barroso foi lá negociar com o deputado com muito interesse, entendeu? Porque
o sistema de informática do Tribunal Superior Eleitoral, ele é tão falho como o do meu escritório, de qualquer rede de informática. Isso aí ninguém pode querer dar garantia, dizer que se vive xingando o sistema das urnas eletrônicas, isso não tem nada a ver. Nós temos aqui dizer que nós não confiamos, porque o voto deve ser do conhecimento do eleitor. Como é que quando eu digo, eu mesmo fui para uma votação, quando eu meti o dedo no número, eram 2 números, no meu candidato eram 3. Quando eu meti o dedo na urna, 1, por exemplo, de repente, aí fim, apareceu a palavra fim. Aí, quando eu votei, não, a urna já finalizou seu voto. Eu não quis briga, fui embora para cá. Eu estava com minha filha, porque sempre que eu vou voltar, eu vou com a minha filha para me ajudar, porque às vezes eu não enxergar direito, porque quando eu pego o teclado da urna, ele é igual no telefone, mas é muito amplo, muito grande, dá muito bem de ter noção do que é o teclado. Eu, por exemplo, eu ligo qualquer telefone fixo só pelo tato. O meu eu falo voz. Entendeu? Não é o meu telefone, eu digo o número e liga, né? Então, quer dizer para vocês que nós, que interessa ao Brasil, que interessa ao Brasil, 4 ministros brasileiros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e o senhor Luiz Roberto Barroso, irem até Boston, nos Estados Unidos, para uma conferência e esculambarem o Brasil. Quem é que não sabe, no mundo todo, todos os países do mundo sabem do que o senhor Ricardo Lewandowski fez ao não aplicar o parágrafo do artigo 52 da Constituição Federal, no dia que foi consagrada a cassação do mandato da Dilma, que ela tinha o dever, ele tinha o dever, Ricardo Lewandowski tinha o dever de suspender o direito da Dilma de exercer função pública por 8 anos. E ele botou em votação, a pedido da Gleice Hoffmann, que era senador nesse tempo do PT. E os comparsas, com Renan Calheiros e outros bichos lá do Senado, votaram pela não suspensão do direito político. Ninguém pode colocar em votação aquilo que a Constituição Federal é imperiosa. Não pode. Eu até entendo que o presidente Bolsonaro cometeu só uma omissão. Ele deveria ter colocado um decreto de graça. Este decreto deve ter aplicação imediata. E ele não colocou. Quem é que não sabe que o senhor Michel Temer, apoiado pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, concedeu indulto aos assaltantes da Petrobras, do Zé Disseu e outros mais? Todo mundo sabe disso. O indulto dado pelo Lula, César Batista também. Isso aqui é lascado, né, pessoal? Quem é que não assiste nas redes sociais o Celso, ministro Ed Fachin, fazendo comício para a Dilma, quando ele é advogado dela? Isso não fere o brilho do... Eu, por exemplo, eu podia subir do palanque de qualquer político, mas na hora que eu me recebo uma investidura para o cargo sublime, que é uma bênção de Deus, tem que ser ministro do Supremo Tribunal Federal, aí eu digo, olha, meu amigo, a partir de hoje eu só tenho um amigo, ou seja, uma amiga, a Constituição Federal. Esse é o juramento do cara quando vai assumir. Prometo cumprir a Constituição Federal. Então ele tem que se dispor. Olha, eu tenho um filho que é juiz de direito. Vou dar aqui um exemplo. Eu não tenho coragem de pedir ao meu filho para prolatar um despacho qualquer a favor de quem quer que seja. E pelo contrário, eu digo para ele, meu filho, ó, se alguém quiser usar meu nome, dizer que é meu amigo e querer vantagem você, você corta, não atende, porque eu sou um cara que eu não gosto disso. Entendeu? Então eu acho que eu passaria a ser inimigo de todo mundo.
Mas eu abri os olhos só para a Constituição Federal. Agora, ao contrário, está vendo aí quem criou toda essa esculhambação. Foi o quê? Partido dos Trabalhadores, Rede Sustentabilidade, esses partidecos pequenos que se aliam ao PT para fazer oposição. Eles que nomearam os ministros. E agora é o toma lá da cá. Não se pode ter toma lá da cá, meu amigo. Não se pode. Um juiz, aqui nós temos 4 desembargadores, agora vão ser 5 desembargadores do 5º Constitucional pelo Ministério Público e 5 pela OAB. Eu nunca ouvi falar que um desembargador, qualquer um nomeado pelo governador, tenha feito gracinha com o governador, passado por cima das leis da Constituição Federal. Nenhum aqui. E por quê? A mais alta corte tem ministros que fazem tudo contra a população para satisfazer o interesse, eu posso ser até do comunismo, porque nós estamos no rompimento democrático. Vejam que tem uma PEC rodando, é o que fala, não sei, o senhor não deve, não sei, para instituir o semipresidencialismo no Brasil, ou seja, um parlamentarismo, o mesmo regime da França, e nós já passamos por isso. E quem acabou com o parlamentarismo do Brasil foi, primeiro, a constante queda do gabinete. Segundo, plebiscito que a população brasileira não aceita. E se colocar em plebiscito, nós vamos votar não. É isso aí que eu digo. Então, os senhores vão esperar a marcha dos acontecimentos. Todos os dias tem novidade, tem isso, tem aquilo, tem ruptura constitucional permanente e com o apoio de uma rede de televisão e rádio que só faz mal ao Brasil, que é a Rede Globo de televisão, e aqui acolá, Bandeirantes, e algum participante da Jovem Pan, tal como o Fábio Pitero, que aquilo, a boca dele é a boca de fumaça, é a boca de Satanás. Só fala porcaria, é elogio a Lula, é elogio a PT. Quando perguntam, quando foi que o Lula pregou, ou pelo menos falou na palavra liberdade, não fala, ele só fala em acabar com as reformas, acabar com isso e aquilo, regular a mídia e não sei o que mais. Quer dizer, nós temos absoluta liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Se quiserem derrubar tudo isso só por uma Assembleia Nacional Constituinte, porque o próprio artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal, diz que não pode nenhuma emenda constitucional abolir as cláusulas pétreas, e dentre elas, artigo 5º, direitos individuais, direitos fundamentais do cidadão, 6º, 7º, que é o direito do servidor, 218, que é nenhum menor de 18 anos pode ser condenado, tal, ou submetido a processo, é inimputável. Artigo 220, liberdade de imprensa, especialmente o artigo 5º, inciso 4º, 9º e outros mais. 22, que garante a propriedade. O 4º e o 9º são os fundamentais. É livre a manifestação de pensamento, expressão e comunicação, independentemente de censura ou licença prévia. Para o parlamentar, ele pode ter qualquer opinião, porque está amparado pela inviolabilidade prevista no artigo 53, que diz que o parlamentar não pode ser punido por civil e penalmente, por votos, palavras e opiniões. Essa é a minha participação de hoje em termos aí, né? Agora vamos ao que o rapaz me perguntou. Senhores, o artigo 319 do Código de Processo Civil exige formalismos para você redigir uma petição inicial. Então, quando o cara pega um bocado de vagabundo e invade a propriedade, talvez fosse difícil propor uma ação, porque você tem que estar fulano, tal, bandeiro, casado, comerciante ou comerciário, autônomo, tal, residente na rua, tal, número tal. É difícil, né? Mas o STJ já definiu que nas ações possessórias
não é preciso a qualificação completa de cada um dos esbulhadores. Chama-se esbulho. Porque, no caso aí, diz o artigo 1210 do Código Civil, parágrafo 1, que o possuidor, no caso do cara que comprou, ele estava fazendo o muro, quando os invasores fizeram o diabo com ele armado de faca, de revólver, o diabo, e ele conheceu um que era um dos que estavam acampados lá num dos movimentos do MST, em frente ao INCRA, né? Então ele disse, rapaz, eu prefiro nem entrar na minha propriedade, tinha medo de morrer. Então eu orientei, você estuda o BO, você sabe, eu sei que é fulano tal, Antônio Silva, outro é José, não sei o quê. Só isso, aí você procura um advogado, entra com ação de reintegração de posse. É muito claro, o direito dele tem a escritura registrada, tem prova do material, tem fotografia do muro que estava construindo. E para se entrar com ação de reintegração de posse, é preciso que ele registre o BO, não por exigência da lei, mas para consagrar nomes mais ou menos. Porque nesses casos, eu aconselho o cara, ao registrar o BO, pedir ao delegado para chamar o principal invasor, aquelas pessoas que eu identifiquei por pré-nomes, para que ele identifique por nome completo, identidade, rua onde mora e tal. Mas não é necessário, não, porque o STJ já definiu que basta você colocar o nome que você sabe, o pré-nome do fulano e outro tal. Então, pede o liminar. Os artigos 554, 556, 561 do Código de Processo e outros lá, né? Combinados com os artigos 1210, 1211 do Código Civil, você pode entrar com a reintegração de posse, pedir a medida liminar. Nesses casos, geralmente o juiz é convencido e concede a liminar de reintegração de posse imediata. Por quê? O BO marca a data. A exigência da reintegração de posse é que o esbulho seja com menos de ano e dia. Então, está provado pela data, que é menos de ano e dia. O cara invadiu, tem fotografia do pessoal que está dentro do terreno, levantando aquelas barracas de pano, com pedaço de folha de zinco, entendeu? Aí, então, com essa documentação, o juiz é convencido e concede a liminar. Aí o auxiliar vai fazer a integração de posse com o auxílio da força policial, aproveita para identificar de um por um, da cópia do mandado de reintegração, ao mesmo tempo mandado de citação, porque sempre que a lei é muito sábia. Quando é concedido uma liminar, o ocupante esbulhador, ele perde a posse injusta e é ao mesmo tempo citado para se defender em 15 dias úteis. Para se defender, tem que receber cópia do mandado de reintegração de posse e citação do esbulhador, do fulano e tal. Aí tem só José de tal. O senhor vai receber o senhor José, está aqui vai ser o nome desse identidade, fulano de tal todinho, casado, o que? Isso, reside em tal canto. Então, é um trabalho muito difícil, muito árduo, mas é fácil de fazer. É muito demorado, mas é fácil de fazer. Eu já fiz muito isso, eu tive muitos casos de esbulho por invasores coletivos, não é? Isso aí fácil. Então a jurisprudência, ela procura explicar que não se pode aplicar uma regra de qualificar o réu, que se chama o réu na ação civil, réu, qualificar com sua inteireza, porque exige urgência para a solução do problema por parte do proprietário que teve sua posse esbulhada. Aí então ele pode imediatamente, a qualificação pode vir no cumprimento da ordem de... Se o juiz também quiser, pode marcar uma audiência de justificação e mandar o saltista citar de um por um. Fulano, você me dá seu nome todo, audiência dia tal,
aí provado o esbulho, ele dá a liminar após uma justificação. Mas, via de regra, pelo menos quando o processo era físico, era processo em papel, eu consegui muitas liminares em caso de esbulho por mais de uma pessoa, sem a qualificação integral dessa gente. Basta olhar os artigos 554 e seguinte do Código de Processo Civil, hoje, no artigo 561, dá a definição de toda a forma de propor uma ação de reintegração de posse. O artigo 1210, parágrafo único do Código Civil, permite que o próprio esbulhador faça o desforço. Que é desforço? É se o cara vai invadir minha propriedade, eu posso até matá-lo. A defesa da minha propriedade. Eu posso botar ele para fora imediatamente. É de por que matá-lo? É legítima defesa, porque quando o artigo 25 do Código Penal diz que a legítima defesa é quando o agente pratica o fato usando meios moderados para repelir uma agressão atual, injusta, contra direito seu ou de terceiro. Quer dizer, direito seu, ou seja, meu direito, o meu direito de propriedade, artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal e artigos 1227 a 1229 do Código Civil, ainda que eu não tenha título registrado, a minha posse é protegida pelos artigos 1210 seguintes do Código Civil. Então, se eu matar o indivíduo que está invadindo a minha propriedade, o meu lar, o que for, eu estou defendendo um direito meu. Se eu uso dos meus moderados, só um tirozinho, pronto. Eu não posso dar mais do que um tiro, ou no máximo 2. Aí quem vai definir o que é meio moderado é o tribunal do júri. Na hora de ser levado o autor da morte do invasor, e de qualquer forma tem que ser julgado pelo tribunal do júri. Nós temos aí, só para terminar, se eu, um ladrão, invade a minha propriedade, minha casa, e eu mato, só dou um tiro nele, nós temos duas situações. A primeira, tem que haver um flagrante ou o processo criminal por inquérito ou por prisão flagrante até chegar à absolvição liminar. Ou o juiz se convencer e mandar a júri. O que é absolvição liminar? Já disse aqui, vou repetir. No tribunal do júri, o juiz da vara do júri só pode absolver liminarmente o réu quando provada a legítima defesa, por exemplo, pela instrução criminal. Não pode o juiz, eu absolvo liminarmente, não pode. Liminarmente é quando o artigo 415 do Código de Processo Penal, ele diz que o juiz do júri só pode absolver liminarmente depois da instrução criminal. Bom, ou então você diz, não, eu acho que ele deve ser absolvido, mas eu tenho uma dúvida. E o princípio indubio pro societate conduz o juiz a mandar o réu a uma pronúncia para ser julgado pelo tribunal do júri. Porque os senhores têm que saber que, quando se trata de réu absolvido no indubio pro réu, ou seja, na dúvida deve ser absolvido o réu, quando se trata de tribunal do júri, crimes contra a vida, artigo 5º, 38 da Constituição Federal e artigo 74 do Código de Processo Penal, o juiz tem duas funções, como eu disse. Eu acho que a legítima defesa botou em dúvida, aí ele não aplica a dúvida para o réu, ele aplica a dúvida para a sociedade, aí manda a júri. Se ele se convencer contundentemente, ele absolve o réu. Pela legítima defesa, ele aplica o artigo 25 do Código Penal e o artigo 23, inciso 1º, que tratam da legítima defesa. Bom dia para vocês, tá bom?